Existe um momento curioso na vida em que alguém olha para você com aquela expressão neutra, quase como um astrônomo observando um eclipse raro, e simplesmente decide não demonstrar interesse algum. Nenhum aplauso, nenhum entusiasmo, nenhuma trilha sonora épica tocando ao fundo, apenas silêncio. Agora imagine essa cena acontecendo diante de alguém de peixes. Se você espera uma reação lógica, direta e previsível, talvez esteja estudando o signo errado, porque entender como peixes reage à rejeição ou à bajulação é quase como tentar medir marés emocionais enquanto Netuno sopra uma brisa misteriosa sobre o oceano da alma humana. E a pergunta que fica é simples, mas intrigante. Quando alguém ignora ou exalta uma pessoa de peixes, o que realmente acontece dentro desse mundo interior tão profundo? Astrologicamente falando, Peixes ocupa a última posição do zodíaco, a casa 12 simbólica, aquela região psicológica, onde ficam os sonhos, os mistérios, os sentimentos difíceis de explicar e também uma boa parte da imaginação coletiva da humanidade. Regido por Netuno, o planeta ligado à sensibilidade, à intuição e às ilusões. O pisciano muitas vezes sente um ambiente emocional antes mesmo de alguém abrir a boca para falar alguma coisa. Enquanto alguns signos analisam situações como engenheiros avaliando cálculos estruturais, Peixes capta vibrações como uma antena emocional sintonizada em todas as frequências possíveis. E isso explica muita coisa. Quando falamos de rejeição, por exemplo, o cérebro humano reage ativando áreas relacionadas à dor social. Estudos de neurociência mostram que ser rejeitado pode estimular regiões semelhantes às da dor física. Agora imagine alguém que já nasce com uma sensibilidade amplificada, quase como se tivesse instalado no coração um sensor emocional de alta precisão. Para o pisciano, a rejeição raramente é apenas um simples não. Muitas vezes ela chega como uma onda emocional, que primeiro surpreende e depois faz refletir, e às vezes vira até poesia, música, arte ou filosofia existencial. A numerologia também gosta de entrar nessa conversa curiosa. Peixes corresponde ao número 12, símbolo de encerramento de ciclos, compreensão e transcendência. É como se esse signo carregasse uma espécie de memória emocional coletiva. Isso significa que quando o pisciano é rejeitado, a mente não pensa apenas no momento atual. Ela começa a fazer conexões dignas de um documentário psicológico. Algo do tipo, será que isso tem um significado maior? Será que existe uma lição aqui? Enquanto isso, o resto do mundo só queria decidir onde pedir pizza no jantar. E então chegamos ao outro extremo curioso, a bajulação. A bajulação, aquele momento em que alguém começa a elogiar você como se estivesse narrando a biografia de um herói lendário. Para alguns signos, isso já acende um alerta vermelho. Para Peixes, a história é mais complexa. No início, o pisciano pode receber o elogio com aquele sorriso gentil, meio tímido, como quem diz, imagina, não foi nada. Só que existe um detalhe psicológico interessante. Pesquisas sobre empatia e pessoas altamente sensíveis mostram que indivíduos com grande capacidade de perceber emoções alheias tendem a valorizar muito a harmonia nas relações. Ou seja, quando alguém elogia demais, Peixes pode sentir que aquilo fortalece uma conexão emocional. E por alguns instantes, a crítica desaparece e o coração assume o volante da situação. Só que Netuno, o mesmo planeta que inspira sonhos e criatividade, também adora brincar com ilusões. Então existe sempre aquele momento curioso em que o pisciano começa a se perguntar: esse elogio é real ou estou participando de uma novela dramática que alguém inventou? É quase um detetive emocional tentando descobrir se está diante de um admirador sincero ou de um roteirista de bajulação profissional. A mitologia ajuda a ilustrar bem esse arquétipo. Na tradição simbólica ligada a Peixes, encontramos histórias de compaixão, sacrifício e conexão espiritual. O arquétipo pisciano costuma representar aquele personagem que entende os sentimentos dos outros, às vezes até melhor do que entende os próprios. Por isso, quando enfrenta a rejeição, ele pode mergulhar em introspecção profunda. Mas esse mergulho não é necessariamente negativo. Muitas das maiores obras artísticas e espirituais da humanidade nasceram justamente de momentos em que alguém transformou dor emocional em criação. E aí aparece a grande revelação que pouca gente percebe. A verdadeira força de Peixes não está em evitar a rejeição, nem em acreditar cegamente na bajulação. A força pisciana está na capacidade de transformar experiências emocionais em significado. É como o alquimista da sensibilidade humana. Algo acontece, e em vez de reagir apenas com orgulho ferido ou ego inflado, o pisciano começa a interpretar, sentir, refletir e eventualmente compreender algo mais profundo sobre si mesmo e sobre os outros. Claro, isso não significa que o pisciano vive permanentemente em estado de sabedoria mística. Existem histórias muito humanas nesse processo. Há o pisciano que recebeu um elogio exagerado. Acreditou,
por 5 minutos. Depois, percebeu que o elogio vinha acompanhado de um pedido suspeito. Há também aquele que foi ignorado por alguém. Ficou triste por um tempo e semanas depois percebeu que a rejeição tinha sido apenas uma mudança de rota necessária. Em termos psicológicos, é o clássico contraste entre projeção e percepção. As pessoas projetam expectativas e Peixes precisa aprender a perceber quais delas realmente pertencem à sua própria essência. E aqui acontece a virada inspiradora dessa história. O verdadeiro crescimento pisciano acontece quando ele aprende algo extremamente poderoso. Sensibilidade não precisa significar vulnerabilidade eterna. Pelo contrário, sensibilidade pode virar sabedoria emocional. Quando alguém rejeita, o pisciano pode aprender a perguntar: isso realmente define quem eu sou? Quando alguém elogia demais, pode surgir outra pergunta útil: isso reflete minha essência ou apenas o que essa pessoa deseja ver em mim? Essas duas perguntas simples funcionam quase como bússolas emocionais. E para quem gosta de aplicar esse conhecimento na prática, existem 3 passos surpreendentemente simples que ajudam qualquer pisciano ou qualquer pessoa sensível menos a lidar com rejeição e bajulação com mais equilíbrio. Primeiro, observe a emoção antes de reagir. Sensações intensas passam mais rápido quando são compreendidas. Segundo, verifique os fatos. Nem toda rejeição é pessoal e nem todo elogio é sincero. Às vezes as pessoas estão apenas projetando suas próprias expectativas. Terceiro, preserve a própria identidade emocional. Quem você é não depende de aplausos, nem de silêncio alheio. No final das contas, o grande aprendizado pisciano é quase poético. A rejeição pode ser um convite para olhar para dentro. A bajulação pode ser um teste de discernimento. E entre esses 2 extremos existe um caminho muito mais interessante: o de descobrir quem você realmente é quando ninguém está tentando te definir. Talvez seja por isso que tantas tradições espirituais associam Peixes ao encerramento de ciclos, ao momento em que a consciência percebe que não precisa da aprovação constante do mundo para continuar evoluindo. E agora fica a pergunta que vale mais do que qualquer mapa astrológico: quando alguém te rejeita ou te elogia, você reage automaticamente ou usa esse momento para se conhecer melhor? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque cada história fortalece essa grande corrente de pessoas que se encontram aqui para crescer, aprender e se transformar juntas. No fim das contas, quando tantas pessoas se reúnem com esse propósito, algo poderoso acontece. Uma verdadeira egrégora de consciência se forma, e cada reflexão compartilhada ajuda todos a evoluírem um pouco mais.